E aí você estava falando uma coisa bem importante, essa questão da harmonização. Eu não sei se você viu, tá bem famoso, deu uma viralizada aí, um corte do Reinaldo Giannichini, que ele foi no podcast Flow, que ele estava falando exatamente sobre as questões dele internas e tudo mais, e dentro disso ele falou de procedimentos estéticos, né? Porque ele foi considerado durante muitos e muitos anos, né? Entre os anos o começo dos anos 2000, um dos símbolos da beleza masculina. Eu acho até hoje. Ele é um cara muito boa pinta, bonito. Acho ele lindo, acho ele um cara E lindo aí, por dentro e por fora. o que ele falou é mais da questão de estimular o colágeno natural do corpo. Eu acho assim, a história de estimular o colágeno naturalmente. Eu acho que isso começa com a forma com que a gente lida com o nosso dia a dia. Né? Quantas horas de sono você dorme? Quando você acorda, você tem um sono reparador ou você acorda assim, cansado, com vontade de ficar na cama? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente sabe disso, e isso já está mais do que comprovado, a importância da liberação dos bons neurotransmissores. Né? Eu acho que uma pessoa que se preocupa principalmente com a boa alimentação, alimentos mais naturais. É uma coisa que eu sempre cito nas aulas. Observem, é um desafio, hein, para você e para vocês que estão com a gente. Observem os carrinhos de supermercado quando vocês vão fazer compra. Nossa, eu faço isso. Então, você vai fazer o supermercado. De 75% a 85% do que tem no seu carrinho é produto alimentício e não alimento. Alimento que eu digo é coisa que você descasca ou come com a casca, né? Mas normalmente você tira a embalagem. Pão, açúcar, café. Tudo é industrializado. Leite. Tudo é industrializado. Se você for observar... Então, assim, eu acho que o estímulo natural de colágeno começa ali. Outra coisa, atividade física. Gente, vamos combinar? Tem gente que ama fazer, tem gente que odeia. Sim. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Olha, grandes exemplos. Vou citar agora a Bruna Lombardi. Putz. Essa mulher, ela tá maravilhosa. Ela tem Por quê? 60 e... Não, ela tá com 70 e tralalá. 70. Ela e o Richelli. Só que é o seguinte... Não é porque ela adotou um estilo de vida maravilhoso agora, 5, 10 anos atrás. A vida inteira ela preconizou essa coisa do natural, da atividade física. Vou dar outro exemplo. Fui fazer uma aula num congresso no interior de São Paulo. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar essa aula, né? E aí eu coloquei as imagens do filme Top Gun, Ases Indomáveis, de 1986, e de agora, do Top Gun Maverick, de 2020. Coloquei o Tom Cruise para começar a minha aula. Coloquei os dois. E coloquei, eu esqueci o nome dela, que fez par com ele. Cara, você viu? Eu vi essas imagens aí, e ele tá um cara que mantém... Agora, vamos lá. Por que ele mantém? Tem tratamento estético ali? Óbvio que tem. Só que tem uma coisa que, por exemplo, na vida dela não teve. O Tom Cruise, ele não tem dublê no Missão Impossível, é ele que faz. Ele pratica muito esporte. A suplementação dele é impecável. Tem acompanhamento médico, claro. E, inclusive, por soroterapia. Que é uma grande tendência também. Então, mas é uma tendência agora, porque eu comecei a fazer isso em 2007. Eu comecei a fazer soroterapia com o doutor Eduardo Gomes de Azevedo em 2007, quando eu entrei na medicina molecular com ele. Não só a soroterapia, mas a procaína benzoica estabilizada. Dr. Eduardo foi foi o primeiro médico a trabalhar dentro dessa linha aqui no Brasil, que é considerado uma medicina não tradicional. Sim. Mas vocês têm ideia que desde 2007, eu suplemento por tudo que eu aprendi com ele? Então eu acho o seguinte, a gente conseguir manter o nosso sistema imunológico em alta, eu acho que a saúde é o grande segredo, né? Vou dar um exemplo, Covid, né? Há 2 anos e pouco atrás, quando começou a pandemia. A gente sabe que quando a gente completa 25 anos de idade, né, pela literatura, a gente entende que um ser humano está completamente desenvolvido. Então, nós levamos 25 anos para estar totalmente constituídos. Batemos os 25 anos de idade, lascou. Começa... Por quê? Porque nós paramos, nós deixamos de produzir algumas substâncias e aí é um fenômeno natural, né? A gente deixa de produzir colágeno, a gente tem aproximadamente 1,5% de perda ao ano.
A gente passa a ter reabsorção óssea. Enfim, são vários fenômenos. E aí que verdadeiramente começa a degradação celular. Quando as células começam a degradar, os processos de envelhecimento vêm. Desgastes bioquímicos, fisiológicos e morfológicos. Exatamente. As alterações vão acontecendo e é natural. Agora, veja, quando começou a pandemia, quem eram as pessoas de prioridade de isolamento? Crianças e idosos. Os idosos, principalmente. Principais. Por quê? Com comorbidade. Por quê? Porque vamos fazer uma conta boba. Um paciente, primeira fase, dos 25 aos 35 anos, a gente tem uma década de déficits. Paciente de 45 anos tem 2 décadas de déficits. É verdade. Paciente de 55 tem 3 décadas. E aí, olha a importância da suplementação, que é uma coisa mais comum nos últimos 2, 3 anos, que começou a se falar muito no Brasil, né? Os nutracêuticos, que nada mais são do que suplementação. Né? Então, veja, em 2007, quando eu comecei a suplementar, as pessoas olhavam assim, minha mesa cheia de cápsulas, falando, nossa, que hipocondríaca. E, na realidade, as pessoas associam a cápsula com medicação, e não é, né? Então, a gente tem pozinho, a gente tem cápsula, a gente pode... Enfim. E aí, o que aconteceu? Muita gente falava na época, o que você está tomando shot, não sei do que. Eu falei, gente, eu não estou tomando nada que eu não tome desde 2007. Então, manter a imunidade sempre em dia, né, através das vitaminas, os polivitamínicos, né, de modo geral, e saber fazer com que a absorção aconteça de forma efetiva, porque também não adianta eu tomar todos os suplementos e não preparar ali, fazer todo o preparo do trato gastrointestinal. Estou falando aí de antioxidação e dos probióticos. Que são fundamentais. Porque se eu não abro o receptor, não adianta nada, né? Então, eu acho que através da suplementação a gente consegue aumentar a imunidade. O estilo de vida, obviamente, tomar aquele solzinho todos os dias é importante, né? Olha a quantidade de pacientes cada vez mais jovens com déficit de vitamina D e principalmente com quadros de depressão instalado. Muito. Porque se você não toma sol, como é que você vai induzir ali a produção de serotonina? E não adianta também você, toma um suplemento e vou ter um hábito de vida qualquer. Então, assim, essas questões de hábito de vida são fundamentais. O tabagismo, o álcool, o sono que você falou é fundamental. O sono é o mais importante, que é o momento que a gente mais antioxida. Mas é importante você ter um medidor. Como você acorda? Porque às vezes, por exemplo, você dorme 8, 9, 10 horas e você acorda exausto. Isso é um sinal, o corpo da gente fala. É um alerta. Então, assim, fazer processos antioxidantes, isso tem que acontecer diariamente. Gente, um alquim de vez em quando. Quem que não quer um vinhozinho, um espumantezinho? Mas não dá para tornar isso uma rotina. Exato. Existe a regra do 80-20. Então você pega assim, sua semana, 80% da sua semana, você vai muito bem, regrado, alimentação. Os 20%, se você não é atleta... Mas depende, né, meu amor? Com 47 anos, que nem eu, já tô nos 99,1, né? 99 tem que ser na disciplina. Porque, gente, isso é um fato. Quando a gente começa a pensar realmente nos fenômenos naturais da fisiologia de um ser humano, no ciclo, né, de vida... o que eu observo? Realmente, conforme a gente vai envelhecendo, e principalmente nós, mulheres, por questões hormonais, assim, a gente tem um baque, assim, né? É muita mudança. Você que já me conhece há anos, eu estou 8 quilos acima do que da época que você me conheceu. Eu usava 32. Nossa. Eu comprava na Zara do lado infantil. Mas tem um lado bom também, né? Porque hoje eu consigo comprar um P de adulto na Zara e fico feliz. Mas assim, Michele, mas por quê? Porque você come muito? Porque... Gente, não. E assim, eu ainda não me sinto pronta, né? Estou com os exames em dia, tá tudo bonitinho, não tá faltando nada aqui. Mas já tem uma alteração hormonal. Eu tenho quase 50 anos, daqui 3 anos eu faço meio século, gente. Então muda, o corpo da gente muda. E o que é mais legal, Heitor, é a gente curtir isso. Eu não tenho mais o corpo que eu tinha 5 anos atrás, 2, 3, 10 anos atrás, mas eu estou bem como eu estou hoje porque eu estou saudável, né? Eu acho que a forma como eu conduzo assim o meu estilo de vida, eu trabalho bastante e é engraçado, né? Eu durmo pouco, mas não é porque eu durmo pouco agora. A vida toda, quando eu tinha na minha adolescência, eu estudava em 2 colégios.
Eu fazia magistério pela manhã e à noite eu fazia colegial, em cidades diferentes. Então, eu sempre acordei 5 da manhã e fui dormir meia-noite, 1 hora. Então, assim, o ideal é dormir de 6 a 8 horas. Gente, eu sempre dormi de 4 a 5. Só que o mais importante, se eu dormir 3 horas, o meu sono é reparador. Aham. E isso que é importante. O meu metabolismo, ele já se acondicionou a esse essa modo, forma né? de viver. Exatamente. Então, é muito importante a gente sempre fazer, óbvio, um acompanhamento com o médico da sua confiança. Hoje se fala muito da medicina integrativa, mas eu sempre fui uma fã incondicional. Sempre os meus médicos, todos, eu fazia muita questão de integrá-los e fazer com que eles conversassem entre eles, cada um dentro do seu expertise. E hoje eu vejo que isso é uma coisa cada vez mais comum. Hoje o médico, lógico, ele vai fazer a sua residência dentro, né, de uma especialidade, mas eu vejo cada vez mais isso se tornando um leque, né, para que a medicina realmente seja integrativa e para que o médico consiga olhar para o paciente de maneira 360, como um todo. Exato. E entender a necessidade de repor os déficits, né, do que está faltando e controlar o que está sobrando. Isso é muito importante.